Podem se sentar, queridos. Quem disse que a comunidade worship também não canta uns corinhos, hein? Estamos aqui, nós temos liberdade, o Senhor Jesus tem liberdade no nosso meio, amém? Queridos, trazer uma palavra para vocês hoje. E essa palavra está lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 12. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 1 até o número 12. Amém? Então, começa assim, ó. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Versículo 10 diz assim: mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não teremos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Queridos, pior do que enfrentar uma batalha, é enfrentar uma batalha em vão. É enfrentar uma batalha onde a gente não sabe como fazer, como agir e o que pensar. Uma batalha que você não esperava por isso, você não pediu para isso, você foi pego de surpresa, porque é isso que esse rei recebeu como notícia de que vinham 3 exércitos contra ele. E ele estava simplesmente dizendo: meu Deus, eu não sei por onde eu vou começar. Por onde eu começo? Mas uma coisa ele diz no final do versículo 12, que ele diz: mas os meus olhos se voltam a ti. Então vamos entender um pouco a natureza desse rei. Fala mais devagar, né, João? Vamos entender a natureza que esse rei estava enfrentando nesse momento. A Bíblia fala que Josafá estava no palácio dele, muito bem obrigada, andando ali, caminhando, comendo, tranquilo, descansando na rede, balançando a tua rede, numa boa, e de repente veio um aviso, uma notícia: Josafá,
exércitos estão sendo preparados para lhe atacar. E eles se aliançaram. Eles estão juntos. Covardia. Porque você já reparou que quando alguém tem que te atacar, ele não vem sozinho. Ele tem que fazer alianças, ele tem que chamar pessoas, ele tem que trazer aliados, ele tem que fazer pactos sujos para poder atacar. E é isso que ele está vivendo agora, nesse momento. Josafá, ele se depara com uma batalha que ele não escolheu, de verdade. Mas o texto fala que ele havia ficado quieto. O texto não fala que ele havia provocado alguém. O texto não fala que ele havia ido lá e confrontado alguém, brigado. Não, o texto fala que ele não tinha feito absolutamente nada. Mas que esses exércitos estavam vindo contra ele. E eu entendo que ele não escolheu a batalha, mas a batalha o escolheu. E tem momentos na nossa vida que tem batalhas que nós não pedimos para entrar. Mas ela nos escolhe. Ela nos chama. E eu vou explicar um pouco melhor que batalhas são essas que a gente vive no nosso dia a dia. Você não escolheu nascer numa casa de um pai iracundo. Isso é uma batalha que você não escolheu. Você não escolheu ter uma mãe crítica, ou você não escolheu ter irmãos invejosos. Você não escolheu que os seus pais fossem separados. Você não escolheu que de repente alguém morresse, querido, ente amado da sua família. Você não escolheu a rejeição. Você não escolheu o abandono. Você não escolheu nascer num lar de extrema penúria, num lar que gritavam, num lar que não tinha paz. Você não escolheu essa batalha de nascer num lar onde o financeiro, onde tudo que a sua família fazia, você viu seus pais andando mais para trás do que para frente. Principalmente os filhos divorciados. Vocês não sabem quantas batalhas pessoas enfrentam num Cura Comigo por causa da falta de estrutura dos pais e os pais dos seus pais. É uma batalha ou não é? É uma luta que você pediu? Hein? Claro que não. Mas é uma batalha. É uma luta. Talvez você também não pediu como gostaria do seu nariz, do seu tamanho, do corpo, da cor dos olhos. São coisas que a gente não espera. Não são coisas fúteis, porque se você soubesse quantas pessoas estão em depressão, estão em cirurgias, modificando seus rostos, porque não são satisfeitos com aquilo que Deus deu, porque sempre querem melhorar, porque é uma batalha da mente, é uma batalha da estética, é uma batalha visual. Eu tive uma amiga, que ela morreu achando que ela estava gorda, e ela morreu com simplesmente 21 quilos. Por causa da anorexia. Por causa da batalha da mente, do comportamento, da sociedade. Josafá estava vivendo uma batalha, mas nós vivemos as nossas batalhas aqui. Você vai falar, pastora, mas falar disso? Gente, tem muita gente que não se aceita como é. Tem muita gente que tem uma condição estética até boa, mas a gente não pode espiritualizar tudo. É muito bom a gente falar de anjos, de demônios, mas vamos falar da gente. Vamos falar das nossas lutas diárias. Vamos falar da nossa casa. Vamos falar. Bora falar de nós. Você não escolheu. Josafá não tinha escolhido. Mas uma coisa eu posso entender quando eu leio a palavra, é que a batalha é dele. O mesmo eu digo a você. Você não escolheu, mas a batalha é sua. Você pode dizer assim, a batalha é minha. A batalha é minha. A segunda característica que eu vejo nisso aqui,
é que ele não merecia. Ele não merecia. A batalha era injusta. A Bíblia fala que Josafá fala no texto, que ele pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ele começa a falar. Lá atrás, nós tínhamos a oportunidade de desfazer deles, de comê-los, de matá-los, de apagá-los da história. Nós não fizemos, e agora eles vêm contra a gente. É com o mal que eu está me pagando bem que eu fiz. E quantos de nós não demos tudo o que tínhamos? Fizemos tudo o que podíamos. E nós recebemos exatamente isso aqui. Gente, alguém que a gente trata bem, alguém que a gente se dá, alguém que a gente se doa, alguém que a gente espera em troca alguma coisa e, na verdade, nós entregamos o melhor e nós recebemos esse pior. É essa batalha que você diz assim, eu não mereço estar passando por isso. Eu não mereço estar vivendo isso. Mas uma coisa eu falo para vocês, a Bíblia fala sobre a semeadura. E quando a Bíblia fala sobre a semeadura, ela fala sobre a causa. Ela fala sobre o efeito. Porque tudo tem uma causa. E tudo tem um efeito. Então, quando você vê Jó tão bom, você descobre que ele era justo, que ele era reto, que ele tinha uma verdadeira fé, mas ele vivia em ausências de respostas. Então a batalha não é porque você não é justo, não é porque você não é bom, não é porque você ainda não é um discípulo de Cristo, é porque tem certas batalhas que nós não vamos entender as respostas. Mas uma coisa eu digo para você, olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Ele se chama Iavé, Jesus Cristo de Nazaré. É isso. É isso. E a gente tem que encarar. Por quê, pastora? Porque o mundo é caído. Porque o mundo é manchado em manchas. Manchas de quê, pastora? Manchas de pecado. Sabe aquilo que você não merecia? Eu não merecia ser machucado dessa forma. Eu não merecia ter sido machucado pela pessoa que eu mais amei, que eu mais confiei. Sabe essa situação? Mas a batalha, ela é nesse sentido, às vezes de muita covardia. Às vezes, quando eu vejo pessoas falando comigo de um relacionamento que passou, eu vejo as pessoas falando, pastor, eu me dei, pastora, eu fiz, pastor, eu não entendi, do dia para a noite. Eu entendo que é uma batalha, mas que não tem nada a ver em ganhar ou perder. É o quanto mais próximo nós podemos ficar com o Senhor. Eu quero que você saia daqui essa noite mesmo, achando que você é discípulo. Porque se você obedece a palavra, se você diz não ao pecado, se você recusa as afrontas, se você se arrepende, se você confessa, se você está caminhando, então essa palavra é para você. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Aqui não é um clube social. É maravilhoso poder ver as pessoas. É maravilhoso poder estar com vocês. É maravilhoso receber vocês. Mas nós estamos aqui para celebrar aquele que é digno de todo amor, todo louvor e toda adoração. Terceiro ponto que eu entendo aqui é uma batalha inesperada. Eu escrevi isso para mim. Para mim, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Quando ontem nós estávamos aqui e Deus fez um mover e falou, nós precisamos acreditar mais no altar. Nós somos comunidade, sim, nós somos mais worship, sim. Mas eu nunca vou deixar de acreditar no altar. Porque o que Deus fez comigo, fez 28 anos que a minha mãe está viva. Então eu não posso deixar de acreditar nesse altar.
E quando o anjo passava no tanque, havia um homem que estava na beira daquele tanque, e aquilo precisava ser movido, as águas se moviam, e quando esse anjo passava, porque Deus ainda é de mistérios. Para você achar que tudo é ritual, Deus é de mistérios. Desculpa lá se você quer viver no ordinário, mas eu decidi viver no extraordinário. E eu falei, vem cá, queridos, está passando um anjo aqui, eu creio, nós vamos fazer como naquele momento. E eu vim aqui, eu mergulhei, eu fui receber, porque eu preciso estar neste lugar também. Então essa batalha inesperada pega ele de surpresa. Mas a Bíblia fala que o exército do inimigo, sabe, que estava localizado em Gede, ficava a 38 quilômetros de onde ele estava. Ou seja, se eles fizessem 5 quilômetros por hora, em 8 horas eles estariam onde? Onde? No palácio de Josafá. Ou seja, menos de um dia. O que você consegue resolver? Dá tempo de montar a estratégia? Dá tempo de montar a equipe? Dá tempo de pensar? Você tem mais ou menos 8 horas para pensar em alguma coisa. E às vezes, a gente enfrenta batalhas que a gente diz assim, por essa eu não estava esperando. Eu coloquei a minha confiança, eu depositei tudo que eu tinha, e esse dia foi o pior dia da minha vida. E eu entendo que não é para ser um dia normal, mas o inesperado nos surpreende. Porque mais do que resolver uma situação adversa, mais do que enfrentar uma situação adversa, é esperar de quem vem. Palavras que você deveria receber do seu esposo, como um bom pastor, como um bom marido, como um protetor. Às vezes você recebe palavras duras que nos doem, ou às vezes da esposa. Então a gente começa a ver que essas batalhas são cotidianas em nossa vida. A gente começa a perceber, gente, eu trabalho com cura, hello. Eu sei o que eu vejo, o que eu ouço. E a maioria das vezes é dentro de casa. A maioria das vezes as mentes estão bugadas por causa de uma infância. Falta de uma estrutura. Batalhas. Batalhas. Sabe que tem momento na nossa vida que a gente pensa que o problema é um problema que é só meu, só eu estou vivendo, porque Deus não me ama, ou porque Deus esqueceu de mim. Mas eu não vim aqui falar uma coisa dessas para vocês. Pelo contrário, eu vim aqui na autoridade do Senhor Jesus para dizer que as nossas lutas não tem nada a ver com o amor que Ele tem por nós. Vocês estão aqui, vocês entendem isso? Vocês entendem que tem lutas que nós passamos, que nós devemos enfrentá-la, porque o Senhor já venceu. E isso não vai ser a nossa mochila para a gente ficar carregando nas costas e sair por aí e dizendo, ai de mim, pobre de mim. Eu não estou dizendo que a sua dor não é legítima. Eu estou dizendo para parar de andar de muletas. Eu estou dizendo para você parar de andar de bengala. A gente pode estar no pó. A gente pode estar na escassez. A gente pode estar no meio de um furacão. Mas eu sei que o meu Deus vive. E no fim Ele vai se levantar. E aí vem os moabitas, os neomitas, os amobitas. E aí eles começam a chegar lá. Talvez você não esteja enfrentando esses exércitos, mas esteja enfrentando a frustração, a ansiedade, a depressão, a angústia, a perda. Ou não é?
Não tem horas que vem tudo de uma vez. O salmista fala sobre isso, né? Que um abismo chama outro abismo. Está ali. Um exército formado. Ele sem saber o que fazer. Ele pergunta, meu Deus, o que eu faço? Quando eu não escolhi que isso acontecesse. Aí é quando Josafá olha, pensa e diz, Senhor, é o seguinte, os meus olhos têm que estar fitos no Senhor. Os meus olhos têm que voltar para o Senhor. Há momentos que a gente coloca assim, os nossos olhos no trabalho, em Dubai, no amor, no casamento, nas contas, mas a gente tem que entender que nós somos peregrinos e nós devemos sim viver como se nós não fôssemos daqui. Muda a mentalidade da tua mente, que as coisas ao seu redor mudarão também. O inimigo, eu falei isso na escola de guerra, na minha aula número 2. Eu disse, vamos falar de batalhas? Então eu vou ensinar para vocês qual é a primeira batalha que nós temos que vencer. A mente. A gente quer vir com espada, a gente quer vir com R15, a gente quer vir pegar o inimigo, mas o maior inimigo nosso hoje em dia, a maior batalha que nós temos que enfrentar, para quem estava na escola, eles ouviram isso. É a batalha da mente. E o que fazer? Como que você vai enfrentar tudo isso sozinho? Pouco tempo, poucas horas, ninguém para ajudar, ele perdido, as notícias chegando. Mas o que eu acho mais engraçado aqui na palavra é que ele vai procurar Deus, quando ele não tinha tempo, quando não dava para ele raciocinar, quando não dava para ele pensar, quando não dava para ele, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele procura Deus. Imagina, ele deveria ter ido lá sondar o exército, ele devia ter ido lá juntar um pouco do pessoal que tinha, mas ele foi buscar a Deus, é o que a palavra, porque quem gasta tempo de joelho no chão, não economiza, não poupa preocupação na cabeça. Porque se você põe o seu joelho no chão, gente, meu pai, a primeira escolha que aquele homem faz é orar. Orar. Eu acho que ele fez isso porque ele era o automático de Deus. E você? O que você faz? Qual é o seu automático? Reclama, grita, bate, fica ansioso, quebra tudo, fala mal, se cala, se tranca no quarto. Qual é o seu automático, queridos? Qual é o nosso automático? Qual é a sua primeira decisão quando você vê algo? Frustrar? Qual é a sua primeira decisão? Eu venho dizer para você que Deus não pode ser o nosso último recurso. Deus tem que ser o nosso primeiro recurso. Seja quais são as batalhas que vocês estão enfrentando, as batalhas que nós enfrentamos dia a dia, porque pastor não tem capa de blindada, não. Nós passamos todos os dias por lutas porque eu expulso o demônio, lutas porque eu ensino como brigar, lutas porque às vezes eu me calo, lutas porque às vezes eu falo. Nós estamos sempre lutando. E é uma guerra fria, que não tem paz. Porque o inimigo da nossa alma não nos deixa em paz. Então nós temos que nos apegar, vocês jovens, vocês que estão aqui, não fiquem com um pé aqui e outro lá, não brinquem com as coisas do Senhor. Ele não vai brincar no dia. Ele vai saber quem é quem, ele vai saber o que fazer. Nós não podemos andar desanimados. Nós temos que ser animados, pregar dentro de uma prudência, mas pregar o Evangelho, multiplicar o caráter de Cristo. Gente, lá no estado, na Inglaterra, vocês sabem que uma pessoa fez a diferença. Uma pessoa mudou a cidade inteira de Gales.
só pregando, só falando. A gente às vezes precisa de um mutirão. Não, Deus precisa que um esteja com Ele, para Ele poder fazer a diferença na nossa geração. Eu quero, eu estou aqui. E Deus, além de não ser o nosso último recurso, tem que ser o primeiro. Quantas vezes a gente primeiro busca socorro em outras coisas para depois lembrar de Deus? Quantas vezes? Gente, nós fizemos uma visita, não sei se foi terça ou quarta-feira, um menino de 5 anos com leucemia. Fui eu, Mavi e o profeta Elias. Nós chegamos lá, ela desce com os meninos no braço. E eu pedindo a Deus, Senhor, me mostra alguma coisa. Deixa eu ver. Porque eu já entrei em casas que eu já vi a lápide em cima, dizendo, nasceu em tal ano, morreu em tal ano. Eu sabia, a gente sente quando Deus vai levar. E aí eu olhei para eles, mas eu vi festa, eu vi bolas, eu vi o Senhor trazendo alegria para aquela casa. E eu perguntei para eles, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Sabe o que eu falei para ela? Ela falou, olha, nós já estamos aqui, ela contou tudo o que ela passou, ela contou as experiências dela, ela contou que ela não conseguiu voltar para o país dela, ela contou que tinha alguma coisa que aprendia aqui, nós entendemos, nós escutamos, mas eu virei para ela e falei assim, agora pega teu filho nos braços, segura ele nos braços espiritualmente, agora você vai no médico dos médicos, porque tudo que há na terra, no céu. Você já foi? Ela disse, não, eu fui num hospital. Eu falei, não, você já foi no médico dos médicos. Então pega ele no braço e nós vamos agora. E ele só vai sair dali quando Jesus olhar ele e trocar o sangue. E foi um mover. E nós voltamos em espírito. E não precisa ser muito, porque nós temos aqui também a Nétri, quando eu conheci, fizemos a mesma coisa. Fomos em espírito. E hoje ela está aí com um câncer curado. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando eu conheci a Nétri, ela não dormia em casa. Ela não ficava em casa porque os inimigos perturbavam. Eu disse, não. Quem não é de casa vai sair. Quem é de casa vai ficar. Você e teus filhos podem ficar na casa. Quem vai sair é quem não é de casa. E aí, pergunta para ela se ela tem sido perturbada à noite. Ei, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos buscar o socorro de Deus, que é presente. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ali, em breve, sei que contaremos mais um testemunho. Muitas vezes, você acaba em Deus porque não começou. Você entendeu isso? Muitas vezes nós acabamos em Deus porque não começou. Foi isso que eu quis dizer para aquela moça. Você foi em tudo, você foi em todos os lugares, mas nada melhor do que a gente entregar, orar, olhar para cima. Senhor, só tem o Senhor nesse momento. E mais ninguém. Amigos aparecem, te fortalecem, mas nada melhor do que olhar para cima. Porque eu sei que é de lá que vai vir o nosso socorro fiel e presente para a hora da angústia. Amém, queridos? Amém. E eu desafio vocês, meus queridos. Se o inimigo vier contra vocês, eu desafio dessa forma, volte os seus olhos ao Senhor. Está pressionando, eu digo Deus. Está machucando, eu digo Deus. Está doendo, eu digo Deus. As finanças caíram, eu digo Deus. Há perdas, eu digo Deus. Alguma coisa acontece quando a gente diz Deus. Quando a gente diz Deus. Porque não é nem um nome que pode se dizer de qualquer forma.
Então, alguma coisa acontece. Há mudanças, há transformações. Eu creio, você crê. Ele vai buscar a Deus com todo o povo, porque Deus é bom. Então, você andar com gente que fala de Deus é maravilhoso. Deixa eu te falar, eu tive com a Kátia, minha tia, que foi embora ontem. Tivemos com Elias. Júnior, você é testemunha. É louvor, é adoração, é hinos, é salmos, é cânticos. Começa com um salmo, o outro termina orando. A gente orou em espírito. Fizemos uma oração de renúncia. Voltamos. Meu Deus! Põe um louvor. Está no carro, Deus pega a gente. Está aí Yasmin, Yuri, passeando. Estava no carro da Ana, Aldinei, bota esse louvor aí, porque Deus vai queimar o nosso coração. O que você tem falado? O que você tem procurado? O que você tem desejado? Como é que você tem buscado? Como é que você quer mudar a sua situação se você não coloca Deus? Atraia o Senhor. Chama a atenção dEle para ti. Saia da frieza. A palavra diz que nos últimos tempos nós viveríamos frios. Vamos mostrar que nós somos diferentes. Vamos mostrar que nós somos de outra geração. Vamos mostrar que nós somos aqueles que não dobram o joelho a Baal. Ah, meu Deus. Muitas vezes a gente sabe que o desafio não é fácil. Muitas vezes, mas nós temos que buscar a Deus. E sabe o que esse homem faz? Ele vai lá e busca um profeta. E aí eu queria que você abrisse comigo, no mesmo texto, mas lá no versículo 15, que eu queria continuar. Ele disse assim: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Então, olha só, ele dá algumas instruções aqui. Primeiro, a batalha não é física, porque se a batalha não é minha, é de Deus, então a batalha é espiritual. Então, eu já estou começando a falar de batalha espiritual. E para a batalha espiritual, nós temos que ter estratégia. E olha o que ele continuando aqui no versículo 16, 17. Olha a estratégia, para você que nunca leu esse texto. Amanhã, desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz. E vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém? Então, a batalha não era deles. Mas ele diz assim, ó: amanhã vocês vão descer para enfrentar os caras. Amanhã. Há tempo para tudo. E às vezes a gente quer ser rápido no falar, rápido no agir, rápido no declarar. E nós temos que ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo: amanhã. Mas a batalha não é minha. A batalha é de Deus. Por que a batalha, então, se não é minha, por que sou eu que tenho que guerrear? Porque a batalha não é nossa, mas é diferente da batalha não contar conosco. Vocês entenderam? É diferente da batalha não contar conosco. Deus não pode dar vitória para ninguém se nós não lutarmos, se nós não entrarmos, se nós não guerrearmos. Vocês entendem isso? Então, a primeira coisa que você precisa entender, que nessa história toda nós precisamos enfrentar. Enfrentar. Tem um exército que está vindo contra. Eu não vou fugir. Eu não vou fugir daquilo que me causou dores.
Eu não vou fugir daquilo que me prendeu em algum lugar. Eu não vou fugir, não. Eu vou enfrentar. Eu não vou procrastinar. Eu vou enfrentar. Então a palavra diz: não devemos fugir. Porque as nossas fugas, queridos, as fugas que nós temos, é essas que nos escravizam. É essas que nos colocam nesse estado de negação. Porque as pessoas pensam: mas é só um probleminha. Mas é só uma coisinha. Só que vai virando a cratela. E uma das coisas que a gente precisa é entender dessa história, que nós precisamos reconhecer o nosso inimigo, descer ao encontro dele. Por isso que eu faço a oração que eu faço muitas vezes. Vai lá, rasga a procuração. Bora, rasga. Quantas mentes aqui vieram bugadas, e quando nós rasgamos em nome de Jesus, quantas saíram de lá: meu Deus, eu estou começando a raciocinar melhor. Precisa enfrentar, descer, ir ao encontro. Não é fugir. Não é fugir. Quem foge de mim é ele. Não somos nós que fugimos. Amém, queridos? Então você precisa de ajuda? Peça, mas não fuja. Você precisa de confessar? Confesse, mas não fuja. Você precisa de se arrepender? Se arrependa, mas não fuja. Não seja um fujão. Seja um discípulo de Cristo que enfrenta as suas batalhas. Amém? Então, sair do lugar da vergonha, ir lá para o lugar da solução, isso é enfrentar. Isso é viver o melhor que Deus tem para a gente. Depois, ele diz assim: toma a sua posição, permaneça firme. Quantas vezes eu preguei aqui: gente, não desista, gente, se posicione, tome a sua posição. É exatamente aí, porque é nesse posicionamento que o Senhor vai nos dar o livramento. Então o inimigo tem colocado muitos no chão. O inimigo tem derrubado muitos, inclusive por causa do tempo. Porque a gente tem até força para lutar, a gente só não tem força para esperar o tempo fazer. A gente está perdendo por causa do tempo. Do tempo. Por isso que diz, amanhã não é hoje. Então tem gente que vai com tudo, enfrenta o inimigo, mas não sabe enfrentar a espera daquilo acontecer. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu estou. Deus está falando. E minha única direção aqui é ensinar vocês, porque eu apacento. Então minha única direção aqui não é entregar a chave de carro, não é encher, se ele quiser ele vai fazer. Mas é te instruir a vencer, a te instruir a guerrear, a permanecer, a não fugir, a reconhecer o Deus soberano que nós temos, o Quírios. Amém? Talvez você já tenha passado por muitas coisas, mas talvez tenha ficado preso por causa da espera, do tempo. Não sabemos esperar, não sabemos, nós estamos muito ativistas e a gente não está aprendendo a esperar. E Deus quer que você se levante e enfrente o tempo que for preciso. Você está disposto? Você está disposto a enfrentar o tempo que for preciso? Esse é o problema, o inimigo está derrubando a gente aí, porque a gente não está esperando o tempo que for preciso. Eu já oro tem 1 ano, eu oro 2, eu oro 3 meses, já deu, a gente já para, não vai com o mesmo fervor, não vai da mesma maneira, não vai da mesma forma. Mas eu sempre que apresento os meus filhos, é da mesma maneira, como se tivesse sido ontem que eles desviaram. Eu esperei 5 anos, Deus fazer o milagre de um background espírita, para uma família evangélica. A minha família foi se convertendo uma a uma. A minha tia, vocês conheceram aqui, irmã da minha mãe, pastora. Meus irmãos, minha família, meus primos, o Senhor foi tocando em 1 a 1, é o tempo da espera, é o tempo de não renunciar, é o tempo de prevalecer, é o tempo de esperar. Precisamos. Imagina, ela mesma falou aqui, 7 da noite às 7 da manhã, a gente prega 1 hora, tem gente olhando no relógio.
A gente não sabe quando o Espírito Santo vem, a gente não entende mais nada. Queria muito, gente, poder delivery, muitas promessas. Mas eu recebi a unção de João Batista. Acerta as suas veredas. Se posicione. Eu não estou largando tudo em Londres para vir para cá. Para vir para cá para falar com você sobre estética, não. Eu vim para cá para dizer que há um Deus que pode transformar todas as coisas em impossíveis a possíveis se você crer. Para muitas pessoas, a vitória era só permanecer. Esse foi o discernimento de Josafá. Vamos ler o versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Meu Deus, abrir as suas bocas. E adorar não é cantar, adorar é deixar o coração falar. Mas o louvor, ele é um instrumento de adoração em primeira instância, de frente. Desta maneira que eu estou falando para vocês. Espera aí, não entendi. Você vai colocar um pessoal de frente, ao invés de chamar com lanças, ao invés de chamar com escudos, ao invés de pegar flechas, seus cavalos, você vai fazer com que esse povo fique como Josafá. A linha de frente, você vai fazer com que eles façam o quê? Abrem as suas bocas. É engraçado, porque você imagina, ele só tinha poucas horas, ele consultou a Deus, e Deus falou que a vitória já era dele. Ele chama quem? Ele chama os levitas. Ele chama os levitas. Júnior, preciso de você nessa guerra. Sobe aqui, pega seu instrumento que nós vamos lutar. Bora? Júnior, venha. João, cadê você? Pega seu instrumento que nós vamos lutar. Naíra, cadê você? Vamos lutar. Pega seu instrumento que nós vamos vencer o inimigo que tem vencido nossas mentes, nossos corações, nossas emoções, que tem feito brincadeira, que tem falado na primeira pessoa do singular, que tem mentido e nós temos acreditado. Ives, pega seu instrumento. Augusto, pega seu instrumento, porque nós vamos lutar. Eles vão cantar. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu tive um tio. Escuta bem isso. Eu tive um tio que ele bebia até álcool. Vivia rolando, fazendo vergonha, a família passa vergonha. Inclusive minha tia, muitas vezes, buscar ele lá no parque, porque ele não conseguia nem voltar para casa. Eu convivia, porque nas férias que a minha mãe precisava trabalhar, era para lá que eu ia. Era lá com eles que eu ficava. Eu via a minha tia chorando escondido, mostrando para mim que estava tudo bem. Um dia, ele foi comprar a cachaça dele. Passou por um louvor. Que eu vou só cantar, assim, não reparem minha voz. Mas deixa eu te falar. Ele passou em frente assim... só um instante, peraí, só um instante. Ele diz assim, ó. Passando, ele ouviu um pessoal louvando da assembleia. E ele ouviu. E eles estavam falando, cantando, alguém orando. E eles cantavam. E ele falou, e esse hino me chamou a atenção. E dizia assim, ó. Eu quero ser um vaso novo, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra
quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Sabe o que aconteceu? Ele entrou ali, mergulhou, se arrependeu, chorou, o álcool passou, aceitou o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador e morreu nele, morreu no Senhor. Glória a Deus. Então não deixe de louvar, não deixe de abrir a sua boca, porque foi isso que eles fizeram. Eles começaram a dizer: Josafá, você está certo, nós não temos tempo, não dá tempo, nós não temos tempo, então nós vamos ter o quê? As nossas bocas e os nossos instrumentos. Comece a tocar aí, minha filha, comece a tocar aí, menino, comece a tocar, porque há um mover nesse lugar. E sabe o que eles começaram a cantar? Sabe o que eles começaram? Eles começaram a dizer assim, ó: não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como tu, Deus, não há ninguém como tu, Deus, não há ninguém como tu, Deus.